Olá, eu sou o professor Flávio Tambellini e nós vamos estudar o escoamento viscoso externo sobre uma placa plana. Aqui nós temos um esquema de um escoamento sobre a placa plana, a velocidade da corrente livre, a camada limite sendo formada ao longo da placa plana, o perfil de velocidade. Vamos considerar o caso de regime laminar. Então aqui nós temos as equações de Navier-Stokes na direção x. Forças que atuam, a força devido à gravidade, devido à pressão e as forças viscosas. Tá? Aqui é o termo da aceleração, a aceleração local e este outro lado aqui, os três últimos termos, aceleração convectiva. Vamos ver. Bom, se é uma placa plana na direção x, só vai ter velocidade na direção x. Tá? Então, ó, não tem a gravidade atuando, tá? Podemos ter um gradiente de pressão na direção x, nós não teremos as forças viscosas na direção x e nem na direção z, mas vai ter um gradiente aqui, ó, da segunda derivada, no caso, né? Ou as forças viscosas variando na direção y, né? Ou seja, vai ter um perfil de velocidade variando com y. E aqui nós temos que o dz vai ser zero, tá? O termo aqui da aceleração. Muito bem. As equações da camada limite, tá? São as equações da camada limite de Prandtl. Nós temos a equação da continuidade, o termo em z ele some, tá? Então aqui nós temos a equação da quantidade de movimento na direção x, movimento linear, tá? Aqui é aquele termo da aceleração, aqui o gradiente de pressão e aqui as forças viscosas que estão variando somente com y, com a altura em relação à camada limite. Tá? Então, nós temos aqui, ó, o Blasius, ele solucionou a teoria da camada limite para o escoamento isotérmico, né, temperatura constante, em regime permanente, tá, não varia com o tempo, de um gás com gradiente de pressão nulo, tá, para o escoamento laminar. Então está aqui o mesmo esquema, a mesma figura daquela no começo dos slides, né, do curso. Então, ó, o que nós não vamos ter? A variação com o tempo, porque é regime permanente, nós não vamos ter o termo da pressão. Tá? Então, isso também vai sumir. Então, nós vamos ter essa equação diferencial aqui. Tá? E as incógnitas são a velocidade u, a velocidade v, x e y. Então, nós temos essas variáveis que influenciarão nessa equação diferencial aqui. Tá? É impossível de resolver essa equação, tá? Mas nós vamos ver como que isso vai acontecer, tá? Claro que não, é bem tranquilo, o importante é entender. Nós vamos transformar essa equação que está na forma dimensional para a forma adimensional com transformação de variável, ok? Então tá aí, ó. Como que Blasius solucionou? Ele usou o princípio da similaridade, né? Então, ele sabe que a geometria, tá? Ou seja, a posição y em relação à espessura da camada limite era a função da velocidade. E também as medidas relacionadas, né, realizadas, quer dizer, relacionavam a velocidade com esses parâmetros aqui. O termo que está dentro da raiz quadrada é o número de Reynolds, ok? De uma certa forma, é o número de Reynolds, tá? Não é desse jeito, mas é quase isso. Então, ó, se usou uma coordenada dimensional chamada eta, que relaciona a y, a velocidade da corrente livre, a viscosidade cinemática e a posição x. Muito bem. Aí também usou essas derivadas em função da função corrente. Então, ele chamou a função corrente em função desses parâmetros aqui dentro da raiz, dessas variáveis, e é uma função de eta. Tá? Nós temos que U é dψ dy e V é menos dψ dx. Então, nós temos aí a velocidade e as derivadas, né? Fazendo aquelas derivadas, a gente chega a esses valores. Lembrando que nós temos esse termo aqui e o deta dy, tá? Eu não vou ficar deduzindo isso aqui agora com vocês. A velocidade U é dada em função disso, V infinito vezes o F'. Du dx é o eta vezes V infinito sobre 2x vezes o F duas linhas, tá?
F' é a derivada de f em relação a eta, e f duas linhas é a segunda derivada de f em relação a eta. Tá? Então, nós temos aqui a derivada de u em relação a y, a segunda derivada de u em relação a y, e quem é a velocidade v. Tudo em função do f eta. Substituindo tudo naquela equação diferencial dimensional, a gente chega nessa equação diferencial adimensional, que é uma equação diferencial ordinária de terceira ordem. Tá? Terceira ordem por causa dessa terceira derivada. Ela geralmente pode ser representada dessa forma ou pode ser escrita dessa outra forma aqui, ok? Então, ó, as condições de contorno no sistema de coordenadas x, y, dimensional. Quando y é zero, a velocidade u aqui é rente à placa, tá? Na superfície da placa. U é igual a v, que é igual a zero. Quando y tende ao infinito fora da placa, né, a velocidade u é igual à da corrente livre e a velocidade v é zero, porque não tem velocidade na vertical. E aí, nas condições de contorno para um sistema de coordenadas adimensional. Para eta igual a zero, f igual a f' igual a zero. Para eta tendendo a infinito, f' igual a 1. Então, ó, aquela equação diferencial adimensional é resolvida pelo método, pode ser resolvida pelo método de Runge-Kutta, tá? Método numérico, ok? Então, ó, nós temos aqui a solução dela, conforme o eta vai variando, nós temos os valores de f, f' e f duas linhas. Está marcado aqui em amarelo, f duas linhas para eta igual a zero, que esse termo 0,3321 nós vamos precisar para a questão da tensão de cisalhamento. E aí, conforme o eta vai aumentando, 4,5, 5, 5,5, 6, percebe que o valor de f' ele vai tendendo a 1. Tá? Então, ó, marcamos aqui, para eta igual a 5, f' igual a 0,9915. Né? Vamos lembrar desse termo que vai ser usado para definir a espessura da camada limite. Muito bem. Então, ó, a espessura da camada limite é definida quando a velocidade u em relação à velocidade da corrente livre corresponde a 0,99, que por meio da tabela, lembram lá, ó, aquele eta vale 5. Então, essa aqui é a espessura da camada limite para o regime laminar, tá? Então, nós podemos calcular essa espessura da camada em qualquer posição de x com o número de Reynolds correspondente. Muito bem. Tensão de cisalhamento é a viscosidade dinâmica vezes a derivada de u em relação a y, quando y é igual a zero. A derivada de u em relação a y é esse termo aqui. Então, ó, por isso que eu falei, é o f duas linhas, a segunda derivada de f em relação a eta, para eta igual a zero. Tá? Então, esse valor vale 0,332 e a tensão de cisalhamento é esse termo aqui que está aqui nessa última equação. Ok? E aí nós temos que o coeficiente de atrito, ele é a tensão de cisalhamento dividido pela energia cinética, tá? Que corresponde a essa equação aqui, que rearranjando as variáveis vai ser 0,664 dividido por raiz do número de Reynolds, ok? O número de Reynolds você já sabe, ok? Tranquilo. O valor médio do coeficiente de atrito é a integral de 0 a L do coeficiente de atrito sobre o comprimento da placa. Então, a gente pega aquele coeficiente de atrito local, integra em toda a placa e divide por L, que vai dar um resultado de 1,328 sobre raiz de Reynolds. O anterior, 0,664, corresponde ao coeficiente de atrito local. Esse é o médio, ou seja, sobre toda a placa. Muito bem, vamos para o próximo. Tensão de cisalhamento média está relacionado com o coeficiente de atrito médio. A força de arrasto é a tensão de cisalhamento vezes a área da placa. Se o escoamento estiver só de um lado, é a área paralela ao escoamento. Se tiver escoamento sobre as duas áreas, é 2 vezes a área. Ok? Então, nós temos aqui agora o caso de uma camada limite totalmente turbulenta. Então, a gente coloca aqui um fio para que já se provoque turbulência desde o começo da placa. Tá? Isso aí tem que ser falado no exercício que a camada limite é totalmente turbulenta. A espessura da camada limite agora é esse termo aqui, 0,376 sobre Reynolds elevado a 1/5, ok? Então, é diferente do outro, ela é um pouco mais achatada,
por causa que as velocidades são maiores. A tensão de cisalhamento é definida do mesmo modo, ok? Substituindo os valores, a gente chega nesse outro termo aqui de baixo. É definido do mesmo modo que o anterior, o coeficiente de atrito, né? A tensão de cisalhamento dividido pela energia cinética, e o coeficiente de atrito local vai ser 0,0576 dividido por Reynolds elevado a 1/5, não mais por Reynolds elevado a meio, que era a raiz quadrada de Reynolds, tá? O número de Reynolds continua o mesmo. O coeficiente de atrito médio é a mesma, é calculado da mesma maneira do que do outro, né? É o arrasto dividido pela energia cinética, e vai resultar no coeficiente de atrito médio de 0,074 por Reynolds elevado a 1/5. Tensão de cisalhamento é o coeficiente de atrito vezes a energia cinética, força de arrasto, tensão de cisalhamento vezes a área, as mesmas considerações para o laminar. E agora nós temos o caso que costuma ser comum, tá? Uma camada limite mista, tá? No começo ela é laminar e depois ela se torna turbulenta, tá? Quando ela passa de laminar para turbulenta, nós temos a posição crítica, tá? Chamado X crítico, beleza? Então, ó, o Schmidt, ele viu para um nível de turbulência de 0,5% da corrente livre que esse número de Reynolds crítico variava de 3,5 vezes 10 a quinta até 10 a sexta. Na engenharia se usa de 3 vezes 10 a quinta até 5 vezes 10 a quinta, ok? E nós vamos adotar que o Reynolds crítico é 5 vezes 10 a quinta. Aí o coeficiente de atrito médio é o termo que está relacionado com o turbulento, menos esse outro termo aqui, que é, se o Reynolds for o 10 a quinta, vai corresponder praticamente da posição crítica, tá? O número de Reynolds é válido para Reynolds menor que 10 a oitava, ok? As propriedades do fluido são avaliadas na temperatura média, tá? Por exemplo, se a placa tiver a 60 graus e a corrente livre a 20, as propriedades do fluido serão avaliadas na temperatura de 40 graus Celsius. Beleza? Muito fácil. Um grande abraço.